Ser super rico não é contra Deus. A afirmação de que ser super rico não é contra Deus é uma questão complexa que gera diferentes interpretações. A Bíblia não condena a riqueza em si, mas sim o uso que se fez dela e o apego excessivo aos bens materiais, que pode levar à idolatria e ao afastamento de Deus. A Bíblia não proíbe a riqueza. De fato, muitos personagens bíblicos, como Davi, Salomão e José, eram ricos e tiveram uma relação positiva com Deus. A riqueza pode ser um meio para servir a Deus e ao próximo, como no caso de pessoas que usam seus bens para ajudar os necessitados e promover o reino de Deus. O perigo reside no apego excessivo à riqueza, que pode levar à soberba, à exaltação, ao orgulho e ao esquecimento de Deus. Jesus alerta sobre a dificuldade de um rico entrar no reino de Deus, não por ser rico em si, mas por causa do apego aos bens materiais, que pode dificultar a sua santificação. É fundamental encontrar um equilíbrio entre o uso da riqueza e a busca pela santidade, buscando servir a Deus e ao próximo com os bens que possui, e não deixando que o dinheiro se torne um ídolo ou um obstáculo para a fé. Jesus, apesar de ter vivido em condições humildes, ensinou que o amor a Deus e ao próximo é mais importante do que a riqueza. Ele também demonstrou que é possível usar a riqueza para o bem, como no caso da mulher que unge os seus pés com um perfume precioso. É importante ter um coração grato por tudo que Deus nos dá, incluindo as riquezas, e usar os bens materiais como uma ferramenta para o bem, em vez de um fim em si mesmos. É natural e corretíssimo que haja ricos, empresários, produtores, agricultores, artistas, patrões, trabalhadores, comerciantes, consumidores e inventores, para que cresçam a cada dia que passa, de gerações a gerações, as novas tecnologias, usando a sabedoria e o raciocínio que Deus nos deu e dá. Além disso, é necessário que haja todas as classes sociais para que haja progresso, evolução e empregos para a sobrevivência de todos, entre outros. Também são necessárias escolas educativas e profissionais de várias áreas, além de templos ou igrejas para praticarmos a fé coletivamente, junto com os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus, o nosso único Salvador. Todos juntos, com um só objetivo, numa só unção, uns incentivando os outros. A fé fica mais fervorosa e nunca esfriará. Aí, é só bênção e vitória. Assim também são nas academias, nos esportes em geral, nas escolas e em outros lugares onde uns incentivam os outros e nunca esfriará. E, sempre, queremos infinitamente mais. Assim também é na crença, na fé, na adoração e no louvor a Deus. Porém, queiramos ou não, somos dependentes. Em tudo tem que haver incentivo de Deus e uns dos outros. Sozinho ou sozinha, esfriará e morrerá. Na realidade, estamos aqui na terra de passagem, não somos donos de nada, de ninguém, nem de nós mesmos. Dono é Deus, o nosso Criador. Acho engraçado e uma grande tolice, uma burrice, as pessoas se apegarem somente às riquezas e às coisas materiais deste mundo, como joias, colares, relógios de ouro, dinheiro, se vestirem de ouro, prata, bronze, diamantes e pedras preciosas da cabeça aos pés, e também se apegarem somente a templos grandes construídos pelos homens, a denominações ou a placas de igrejas tais, etc. Às vezes, se achando tal, o Todo-Poderoso, o mais importante do que os outros, só por ter casas, apartamentos, prédios grandes, edifícios arranha-céus, mansões, carros, lanchas, navios, aviões e infinitas outras coisas de luxo. Tudo isso é muito bom, eu não julgo, não sou invejoso e nem sou contra. Isto tudo nos dá alegria momentânea de viver, de curtir bem a vida, mas nada disso nos dá boa saúde ou a saúde extrema e nem nos impede de envelhecer, adoecer e morrer. Infinitamente, os mais felizes e bem-aventurados são aqueles que se apegam mais a Deus de todo o coração, à Trindade, a Jesus, o nosso único Salvador, que é o nome sobre todos os nomes, o dono de tudo, de todas as coisas e além das nossas imaginações, e é imortal. Porém, nele, temos a vida eterna. Devemos nos usufruir de todas as coisas boas desta terra, mas não nos apegar nem idolatrar. Devemos ter Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Sem Deus, o nosso Criador, nada disso que possuímos tem valor. Portanto, ser super rico não é contra Deus se a riqueza for usada de maneira sábia e generosa, para glorificar a Deus e abençoar os outros. O importante é manter o equilíbrio, não permitindo que a riqueza se torne um obstáculo para a nossa fé e a nossa relação com Deus. Devemos sempre lembrar que somos mordomos dos bens que possuímos, e que tudo o que temos vem de Deus.
A verdadeira riqueza está na nossa comunhão com Deus, no amor ao próximo e na busca por uma vida de retidão e justiça. Enquanto desfrutamos das bênçãos materiais que Deus nos proporciona, não podemos perder de vista o que é realmente importante: nossa fé e nossa dedicação a Ele. Em resumo, ser super rico não é contra Deus se a riqueza for usada com sabedoria, generosidade e gratidão, sem se tornar um ídolo. O mais importante é manter uma relação íntima com Deus, seguir os seus princípios e viver de acordo com a sua vontade, buscando sempre o reino de Deus em primeiro lugar. A riqueza em si não é um problema, mas sim o coração humano e a maneira como ele lida com as riquezas. Portanto, é possível ser rico e ainda assim agradar a Deus, desde que a riqueza seja usada para glorificar a Ele e abençoar os outros. Que possamos sempre lembrar que a verdadeira riqueza está em nosso relacionamento com Deus e nossa busca por uma vida de retidão e justiça. Que possamos usar as bênçãos materiais que recebemos para abençoar aqueles ao nosso redor e promover o reino de Deus nesta terra. Que possamos manter nossos corações gratos e nossas mentes centradas em Deus, para que a riqueza não se torne um obstáculo em nossa caminhada de fé. Que possamos sempre lembrar que somos mordomos dos recursos que Deus nos confiou e que devemos usá-los de forma sábia e generosa. Que possamos buscar agradar a Deus em todas as áreas de nossas vidas, inclusive em relação à riqueza. Que possamos encontrar o equilíbrio entre a obtenção de riquezas e a busca pela santidade, sempre colocando a vontade de Deus acima de tudo. Que possamos ter um coração grato por tudo que Deus nos dá, incluindo as riquezas, e usá-las de maneira a glorificar a Ele e abençoar os outros. Que possamos lembrar sempre que a verdadeira riqueza está em nossa comunhão com Deus e em nossa busca por uma vida de retidão e justiça. Que possamos manter nossa fé e nossa dedicação a Ele em primeiro lugar, sem permitir que a riqueza se torne um obstáculo em nossa caminhada espiritual. Que possamos ser bons mordomos dos recursos que Deus nos confiou, usando-os com sabedoria e generosidade. Que possamos buscar agradar a Deus em todas as áreas de nossas vidas, inclusive em relação à riqueza, e viver de acordo com a sua vontade. Que possamos valorizar acima de tudo o nosso relacionamento com Ele, pois é nele que encontramos a verdadeira felicidade e plenitude de vida. Pedro Sena, Estúdio Pescador.